Está começando mais um Krazen Podcast, o pior podcast da história do YouTube. É isso mesmo. Esse podcast é horrível, é impossível de ouvi-lo até o fim. Meu Deus do céu, que coisa tenebrosa, angustiante e degenerativa, cerebralmente falando, é claro. Hoje eu gostaria de falar sobre livros, livros, leitura, literatura e coisas afins. Deixa eu desligar aqui o ar-condicionado, que o ar tá batendo na minha cara. Tô com a garganta um pouco ruim, vou ter que tomar um pouco de água. Que as coisas são assim, nada é bom de verdade. E tô aqui com a minha colinha pra fazer um bem bolado, né, pra não ficar muito bom, pra não ficar muito ruim. Deixa aqui. Agora tá perfeito, tá perfeito. Vamos começar com a parte da introdução, introduction. Introduction. A introdução já foi, né, vou falar sobre livros, minha literatura, eh, minha história, né, com livros, quanto tempo demorei pra ler, quanto tempo demorei pra, de fato, se tornar um leitor, história em geral. Começando com a minha história com os livros, assim como todo mundo, como todos vocês, eu não sabia ler. Eu aprendi a ler com lá pelos 22 anos, é brincadeira, mas comecei lendo os clássicos Turma da Mônica. Minha mãe lia pra mim, depois minha irmã começou a ler pra mim, depois eu comecei a ler naturalmente sozinho, os gibis, né, grandes gibis. As pessoas falam que é HQ, não, aqui é gibi, gibi superioridade. Eu só lia Turma da Mônica, não lia o Batman, eh, Marvel, essas outras coisas que tem, assim, tipo, nem lia nem nada como mangá também, não, sempre foi só Turma da Mônica, Turma da Mônica. Quando a outra coisa que eu comecei a ler depois de Turma da Mônica foi, Goosebumps. Procurem aí, Goosebumps é muito bom, vários pequenos contos de terror pra criança e pré-adolescente. Eram bons no geral, eram bons. A maioria deles eram bons. Um dia eu vou fazer um podcast sobre eles. Eu gostava muito do Goosebumps. Tive uma coleção muito grande deles. Acho que uns 15 livros até. Meu pai comprava pra mim. Era era muito divertido. Não sei se alguém aqui já leu, mas é muito bom em geral, muito bom. Aí a gente já começa a chegar na escola, a escola é uma merda, uma desgraça. Uma destruição do intelecto, nada de bom sai da escola, sai todo mundo burro e desgraçado da cabeça. Posso estar sendo muito como é que é o nome? Posso estar sendo muito exagerado, mas é a sensação que eu tenho. Eu era uma criança muito mais feliz, quando eu não estava na escola. Era uma pessoa muito mais feliz quando eu não estava na escola. A escola era legal porque os amigos estavam lá. Isso era de fato, isso era uma verdade. Agora o resto, meu irmão, inferno, 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 inferno. E aí na escola a escola ela não só destrói parte da minha sede de conhecimento, como ela meio que começa a pôr um fim nesse certo interesse que eu tinha pelos livros. A gente é obrigado a ler aqueles livros horrorosos. Não necessariamente são ruins, mas, por exemplo, nenhuma criança, um adolescente, realmente aguenta ler Machado de Assis. Só aqueles alunos coxinhas, assim, que vão lá e lê, assim, e são também pessoas infelizes. Eu não sei vocês, mas as pessoas da minha sala que chegavam e liam até o fim um clássico brasileiro, eram as pessoas mais chatas que tinham. Nossa, nossa. O resto fazia como eu, né, pegava como é que é o nome? Um resumo no YouTube, via vários vídeos, né, sobre o negócio, dava uma lida aí por cima, e a gente começa a ver os livros ali de uma forma diferente. Ele não passa a ser mais algo prazeroso e gostoso, que a gente pode um passatempo que a gente pode ler e se divertir, não, é uma tarefa, é um trabalho.
E aí, meu irmão, quando vira trabalho, aí vira uma desgraça. Tudo não é que o trabalho seja uma desgraça, mas ainda mais que eram livros que não tinham esse apelo juvenil. Tem um professor, Pierluigi Pliazzi, ele falava basicamente assim, que quando você dá machado de assis pra criança, você não chega a lugar nenhum. Ela nunca vai se interessar por leitura, merda nenhuma. Agora com Harry Potter, você consegue chegar nessa criança com machado de assis, porque você tem que criar nela o hábito de ler. E e o que eu vejo de mim é que eu já tinha o hábito de leitura, eu gostava de ler, meus pais sempre leram bastante, mas, a escola ela meio que matou esse meu hábito. Os livros não eram legais como antes, não eram divertidos, e eu preferi muito mais me refugiar nos jogos online, né. Jogava muito Perfect World, Lunia, Dota, e eu não estava pensando assim, sempre que tinha alguém vinha assim: "Ah, lê esse livro", era sempre um parto. Eu lia, sei lá, até um terço do livro, eh, empurrando com a barriga, e depois é isso aí, caça resumo, faz aquilo lá, apresenta de qualquer jeito, porque foda-se. O professor também não se importava muito. Ah, beleza, falou um aspecto um ou outro lá. Tentava emplacar algo polêmico na história pra chamar atenção e dizer que, né, tipo, como é que é o nome? E dizer que leu, só pra dar aquela impressão que leu, né. Nossa, ele tem até uma opinião forte sobre o livro, talvez ele tenha lido um pouco mais. Ah, em geral, eu saí do ensino médio, acho que fiquei uma deixa eu ver, eu saí do ensino médio e fiquei uns 5 anos sem tocar em nenhum livro. No fundamental eu até lia, aí chegou o ensino médio, com esses 3 anos de ensino médio, mais 5 8 anos sem tocar em nenhum livro, não tinha vontade nenhuma, não nossa, era um negócio triste e tenebroso. Tem que ser claro, era triste e tenebroso. Não tinha por que continuar até que, né, um dia a realidade bate na porta, no sentido que: "Olha, ler livro é bom, né, tem que ler, né, a gente tem que estudar". Aí eu criei um certo Cope mental que tipo: não gosto de livro de literatura, só leio livros, intelectuais". Beleza, até aí tudo bem. Mas o problema é que eu nem lia os livros intelectuais, eu acho que nesses anos aí eu li tipo um ou 2 e foi um esforço do caralho. Eu acho que eu demorei um ano pra ler O Príncipe, do Maquiavel, porque eu lia um capítulo, aí tipo, um mês depois eu lia outro, eh, ficava naquele dia: "Hoje vai, hoje vai, hoje vai, agora vai". Aí sentava e lia, meu Deus do céu, não consigo. Porque pode ser meio viadagem minha, mas tudo me lembrava dessa coisa da escola. Você tem que ler por causa do porque a escola manda e se você não ler, você vai ser um fracassado, burro e não sei o quê, e pipipi, popó, e pra mim a escola ela só acaba com a gente mesmo, acaba com a nossa mente, realmente. Eh, Pode achar que tô exagerando, mas, muitas poucas pessoas que eu conheço da escola, liam de fato. Aí, tipo, sempre tem aquela menina ou outra que lê, que gosta de ler, mas hoje só lê aqueles dark romance lá. Esses livros muito ruim, assim. Minha irmã era uma dessas, ela lia muito, né, na escola, ela lia tudo, ela era bem coxinha. Só que hoje ela quase nem lê também, ela parou de ler quase. Ela estava lendo um tempo aí, mas parou completamente, também, porque se perdeu o hábito. Lia pra escola, não lia através de um prazer de fato. Aí um dia eu pensei: "Cara, tem que, né". Larguei essa coisa de não vou ler só livro intelectual, né. Vou começar a ler de fato. Porque naquele momento eu decidi que eu queria ser escritor, lá pelos 22 anos, 21, 22 anos. Aí eu pensei: "Pô, mas tem que ler, né, tem que ler, né, pra ser escritor tem que ler. Como é que eu vou fazer isso se eu tenho tanto horror a livros?". Aí eu comecei a elaborar um certo hábito, né. Fiz assim, fiz um desafio: "Ó, todo dia
vou ler 10 páginas. Influenciado, né, também lá pelo professor Pierluigi, né, ele falava, né: "O seu trabalho não é terminar um livro, é procurar um que você gosta de ler". Então eu fiz isso, fui atrás de livros que eu gostava de ler, que eu teria interesse, e comecei a ler 10 páginas por dia, 10 páginas, só 10 páginas. Assim, corretinho, deu 10 páginas, fechava o livro. Aí depois pulei pra 20 páginas, depois pulei pra um capítulo. Vale dizer que nesse meio tempo eu não estava lendo livros, mas eu lia muitos, muitos, muitos mangás. Então eu não sei se isso me ajudou em alguma forma de ajudar minha leitura, mas mangá é muito mais fácil de ler, né. Mas esse hábito constante foi o que me ajudou. Todo dia eu pegava lá e sentava 10 páginas, depois 20, um capítulo, às vezes 2 capítulos. E foi aí que eu fui conhecendo os livros que eu realmente gostava mais, que eu lia mais. Aí eu fui pegando os livros mais, intelectuais de novo, fui vendo que não era bicho de 7 cabeças, fui entendendo como: "Porra, que faz sentido isso aqui, tá legal, tá sendo". Eu ia entendendo, ia anotando, grifando as coisas, e ali eu fui me desenvolvendo, né, como leitor. Eu acho que nesse primeiro ano, eu saí de 0 livros, lá em março, em abril, pra 25 livros em um ano. De abril até final de dezembro eu tinha dado 25 livros. E aí no outro ano, em 2023 ou 2024? 2024, eu acho. 2024 eu cheguei a ler 44 livros. Foi algo muito maior. Como sabe, hoje minha meta é 50 livros. Ano passado não foi um ano bom, acho que ele lançou uns 25. Teve vários problemas, mas tudo bem. Nada que fosse terrível. Só mais Foi mais molecagem e preguiça da minha parte do que realmente problemas. Eu queria falar de como os livros, em certa forma, me ajudaram, né. Eh, eu estava querendo escrever minha história, só que eu não sabia como começar, e cada livro que eu lia, ele me dava uma inspiração diferente. Deixa eu tomar um pouco de água. Ele me dava uma inspiração diferente, ele me fazia chegar em um mapa mental que antes não tinha. Eu lembro que eu li lá o livro do Andrzej Sapkowski, né, o cara que fez o The Witcher, e falei: "Nossa, é assim que eu quero contar minha história". Depois eu li o livro do Tolkien, porra, o Tolkien é muito brabo. Depois peguei de fato o livro do Machado de Assis, era chato demais, mas era bom. Eh, e aí eu fui montando como eu queria escrever meu livro, lendo a partir desses outros livros, né, usando como referências. E hoje eu tô escrevendo com base nesses livros que eu li, e eu tô satisfeito. Tô satisfeito com como foi decorrendo isso. É algo assim que realmente eu vejo e: "Pô, isso aqui tá massa, isso aqui tá legal, tá ficando massa". Claro que vou corrigir, precisa de algumas correções, mas como eu disse lá no podcast das minhas influências, eh, grande parte desses autores me ajudaram nisso. Eu lia os seus livros e ia vendo: "Nossa, eu quero colocar isso, eu quero esse narrador, eu quero essa estrutura, eu quero escrever assim". Esse escritor ele é bem direto ao ponto, do jeito que eu acho que eu escrevo. Esse tem um narrador mais bizarro, mais irônico, eu quero fazer algo assim. E desde que eu comecei a ler mais livros, eh, emplacar mais livros, emplacar mais histórias, eu senti, parece loucura, parece uma doideira, eu vou falar, mas eu me sentia mais inteligente. Não sei se isso faz sentido, mas mesmo lendo livros só de literatura, eu me sentia uma pessoa mais, informada, talvez empática, talvez mais entendida de certos assuntos. Aí eu fui lendo outros livros, assim, mais intelectuais, isso foi me ajudando também. Eu li uns livros do Bauman que eu gostava, eu li aquele sobre literatura, li o Herói de Mil Faces, que é um livro muito bom. E eu fui sentindo que realmente eu estava, sabe quando você começa a aplicar uma coisa na sua vida?
Você vê aquilo dando resultado. Isso é muito gratificante, isso é realmente algo que você vê assim: "Nossa, brabo, brabo, brabíssimo". E se eu fosse dizer uma coisa, leiam livros, né. Tenham essa meta de 10, 20 páginas, um capítulo por dia. Eh, Só que é aquela coisa que o professor Pierluigi de Pliade sempre fala, né: "O seu trabalho não é terminar um livro, o seu trabalho é encontrar um livro que você gosta". E pra falar a verdade, o primeiro livro que eu li, assim, nessa leva, foi o Neuromancer. O Neuromancer não é um livro, oh meu Deus, que eu acho do tipo que eu gosto tanto, mas ele foi um livro muito fodão na época que eu li. E aí depois eu não sei qual foi o livro que eu li, assim, o primeiro. Talvez tenha sido até sim, depois foi Lovecraft. Aí depois foi Lovecraft, aí depois foi Andrei Sapkowski, foi o outro cara lá. Aí lá pelo meio do ano eu comecei a ler o Tolkien, terminei no final do ano, porque, eu fazia uma parada assim, eu não lia os livros direto. Então acho que eu lembro na época, em abril, eu li o primeiro livro do Tolkien. Aí depois eu li Aí depois eu li o segundo só em agosto, porque eu ia lendo outros livros. Aí depois eu li o último em dezembro. E essa é uma coisa que eu faço. Pô, eu não gosto de ficar lendo vários livros em sequência. Por exemplo, eu pegava um livro de fantasia, beleza, fui lá, pá, peguei o livro de fantasia, terminei. Meu próximo livro não era outro de fantasia. Por mais que eu gostasse de fantasia, eu sei lá, eu sentia que a coisa ficava meio humorosa, não ficava muito boa, assim, né, ficava, meio que enchia meu saco. Então eu pegava um livro de fantasia, depois lia pra um de ficção científica, depois que eu pegava um intelectual, um pra estudar, depois pegava um romance clássico, um romance, depois pegava, assim, como é que é o nome? Ia mudando, aí ia mudando, ia fazer esse ciclo. Aí voltava para o de fantasia de novo. E nessa época aí, o melhor livro que eu li, e até hoje eu considero o melhor, foi o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Esse livro, na minha opinião, ele é o meu GOAT. Até hoje, ele é meu GOAT. Não li nada melhor, ainda não li nada melhor, mas esse aí é muito GOAT mesmo. Hoje em dia, deixa eu ver hoje em dia. Último tópico? Não, penúltimo tópico. Mudando rápido aqui. Esse podcast é horrível. Hoje em dia eu tô lendo, deixa eu ver. Aham. Então, caso alguém tenha acompanhado, como sabe, os últimos livros que eu li foi o Meridiano de Sangue, eu li aquele livro merda do Morgan Housel, que é de um culto safado. Depois eu li Noites Brancas, do Dostoiévski, que é a definição de não sobra nada pro Betinha. E agora eu tô lendo O Grande Código, que é do Northrop Frye. É um livro aí que promete muita coisa, já tô no final do primeiro capítulo, é um livro, assim, absurdo, muito fácil de ler, é muito bom, muito informativo. Basicamente, o Grande Código, ele tá analisando a Bíblia de uma forma literária, como, sabe, como realmente comédia, ação, essas coisas. Ele tá sendo um livro muito bom. Se bem que no primeiro capítulo ele só tá falando só apenas de palavras, como as coisas eram construídas. Acho que só no segundo capítulo ele vai falar realmente sobre o mito, a mitologia. E por último, minhas metas, né. Minhas metas, como falei no últimos podcasts e até nesse ano fazer uns 50 livros. Eu tô no nono livro já, tenho que dar uma acelerada aí, né, porque eu tô meio preguiçoso esses dias, bateu forte a tristeza, mas até aí tudo bem. Eh, por enquanto é só isso, eh, ler, terminar meu conto, os contos na verdade, e publicar esse livro aí. Continuar, claro, fazendo esses podcast, né. Tem o quê? Tem 4 viewers? Um sendo uma conta minha e 2 sendo meus amigos. Bom, dito isso, acho que é por isso tá bom. Até até mais. Tchau.